Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da Semana 1, Preparar o Material para a Edificação. Terça-feira, ler com oração Mateus capítulo 16, versículo 19, que diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Permitir o trabalhar do Senhor em nós. Na porção de ontem, entendemos que se quisermos conhecer a Deus, precisamos ir a Cristo. E se quisermos conhecer a Cristo, devemos ter um viver normal de igreja. A igreja é um edifício orgânico cujos materiais não estão espalhados, mas em processo de edificação, até que todos fiquem unidos e ajustados. O que Deus quer é edificar sua igreja, pois quando a igreja é edificada, as portas do Hades não prevalecem contra ela. Isso significa que enquanto não formos totalmente edificados, isto é, enquanto houver brechas em nossa carne e em nossa alma, Satanás e as portas do Hades ainda podem atrapalhar-nos. Graças a Deus pelo viver da igreja. Nesse viver somos aperfeiçoados, pois é o lugar adequado para crescer em vida e amadurecer, independentemente de nosso querer. Ao viver no ambiente da igreja, temos a oportunidade de eliminar as coisas negativas que estão em nós: ódio, discórdia, ciúmes, inveja, inimizades, facções, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 20. Precisamos vencer tudo isso. Quando vencemos, a igreja é edificada. Amado leitor, estamos no crepúsculo desta era. Por isso precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós. Além disso, temos de cooperar com Deus na obra de edificação. Os irmãos do PAC, Posto Avançado de Colportores, e do CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, se preocupam com os resultados, pois Deus quer frutos. Mas os resultados devem vir pelo Espírito. Não é o quanto fazemos para Deus, mas é o quanto Ele trabalha em nós. Pode ser que você não tenha atingido a meta, mas se Deus trabalhou em você, esse é o resultado. Não importa o quanto fazemos para Ele, mas o quanto Ele opera em nós. Os colportores podem testemunhar isso. Por meio da colportagem, ao orar pelas pessoas e lhes apresentar os livros, eles passam por muitas experiências que os fortalecem e aperfeiçoam. Deus quer, em primeiro lugar, edificar-nos. Quando a igreja é edificada, o inimigo é derrotado. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Tudo já foi vencido. A igreja edificada vencerá finalmente as portas do Hades. Deus depende da igreja para completar sua obra na terra, pois Ele age quando nossa vontade e a dele forem unânimes. Ele precisa que a igreja esteja unida à sua vontade e dê um comando, uma ordem para os céus agirem, como revelado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A palavra atado ou amarrado substitui melhor o sentido de ligar nesse versículo. O que atarmos na terra será atado nos céus, e o que desatarmos na terra será desatado nos céus. Deus deseja vencer o inimigo por meio da igreja. Na verdade, quem opera são os céus. Deus sabe o que tem de atar e o que tem de desatar, mas Ele precisa do comando da igreja. É por meio da igreja que as pessoas são libertas do cativeiro e do lago de fogo. O Senhor incumbiu a igreja de pregar o Evangelho, dando-lhes as chaves da porta da salvação. Ele disse a Pedro, no capítulo 16, versículo 19, parte A de Mateus: Dar-te-ei as chaves do reino. Chaves no plural. Isso é maravilhoso. Pedro, com uma das chaves, abriu a porta da salvação aos judeus. Atos capítulo 2.
Quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 galileus, eles começaram a falar em outras línguas, e todos ali os ouviam falar em sua própria língua materna, versículos 1 ao 6. Pedro então se levantou, pregou o Evangelho e no final falou sobre invocar o nome do Senhor. A multidão invocou o nome do Senhor e naquela mesma noite quase 3.000 homens foram batizados. A outra chave foi usada para abrir a porta da salvação aos gentios, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Aleluia! Pedro também abriu a porta da salvação aos gentios e por ela todos nós entramos. Louvado seja o Senhor! Assim, as chaves do reino dos céus foram entregues à igreja. Inicialmente, o Senhor Jesus incumbiu Pedro de pregar o evangelho aos judeus e depois aos gentios. Mas após morrer, ressuscitar e liberar o Espírito que dá vida, ele abriu caminho para que a edificação da igreja se concretizasse. Hoje estamos no processo de finalização da edificação da igreja e precisamos completar essa obra. Que o Senhor conte conosco. Pergunta de hoje: como podemos permitir que o Senhor trabalhe em nós?